Oi, meu nome é Ana Paula Gomes e eu vou compartilhar com você que está me ouvindo nesse momento o capítulo 4 do livro de Tiago. Nós estamos percorrendo por este livro tão rico que tem nos confrontado e nos provocado a realmente olharmos para dentro de nós mesmos. Se você não ouviu os capítulos anteriores, eu te desafio a voltar alguns áudios e acompanhar todo esse percurso até esse momento. Que o Espírito Santo ele possa ministrar ao seu coração palavras pontuais e específicas liberadas e especificamente para você nesse momento. Amém? Diz assim a palavra de Deus. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disso dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebeis porque pedes mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas ao próximo? E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vós vos orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória, tal como essa, é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Uau! Que palavra dura, não é? É uma palavra que mexe muito com a nossa estrutura, se nós formos analisar de forma profunda. Aqui tem um trecho que diz assim, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O que você entende por esta palavra? Sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo. É uma indicação, ele fugirá de ti. Aqui nós estamos sendo convidados a sermos humildes. E a humildade não é se diminuir, é lembrar quem conduz a nossa história, quem nos guia, quem nos direciona. É deixar que o Senhor realmente seja o centro das nossas vidas, é reconhecer os nossos limites, é deixar Deus ocupar o espaço que é somente dele, é deixar que Ele seja o centro de tudo que nós fazemos, pensamos, é remover o ego
e deixar que o próprio Deus possa nos levar a viver conforme os desígnios dele. Aqui Tiago está nos desafiando. Limpem as mãos, vocês que têm pecado, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Na linguagem de hoje pode-se dizer assim: pare de viver com o pé em um caminho e o pé no outro. Decida o que realmente você deseja. Porque não dá para buscar o propósito de Deus e viver as aparências, de aparência ao mesmo tempo. Não dá para a gente dizer que serve a Deus, mas se a gente for avaliar, nós estamos servindo a nós mesmos. Então nós temos que realmente nos submeter a essa palavra de forma sincera e transparente. Tiago fala ainda sobre julgar os outros. Não julgai. Ele diz assim: quando julgamos, nos colocamos no lugar de Deus. E isso revela o orgulho que nós carregamos dentro da gente. Quantas vezes nós fazemos isso no nosso cotidiano? Às vezes nós comentamos sobre a vida de alguém e nem conhecemos a dor que aquela pessoa carrega. Muitas vezes nós achamos que poderíamos fazer melhor que determinadas pessoas, mas nós não temos entendimento de quem aquela pessoa é em Deus. Qual é a história que ela viveu? Então que nós possamos refletir que quem vive pela graça oferece graça. O que é a graça? É o favor que nem eu e nem você merecemos. Então, se eu não mereço, eu libero aquilo que eu não mereço. Por que eu libero? Porque eu recebi primeiro. Nós temos que meditar nessa graça, nesse favor que foi liberado sobre as nossas vidas. Tiago, ele termina dizendo assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. A vida é como uma neblina, né? Em algumas outras versões diz assim: a vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós precisamos compreender que a nossa vida não pertence a nós mesmos. A pressa e a vaidade muitas vezes nos faz esquecermos que a vida é breve. Planeje, porque planejar é bom. Mas não se esqueça, quem está no controle final da sua vida? Quem é o centro da sua vida? Não se esqueça, quem tem sua vida na palma das mãos. Que você possa receber o chamado que esse texto nos convida a viver, que é um chamado a viver esse propósito de realmente nos submetermos ao Senhor, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos compreender e refletir, questionar o que tem gerado guerras dentro de nós, o que nós muitas vezes desejamos e por quê, qual é a intenção por detrás dos nossos anseios. Será que o orgulho ele ocupa um espaço dentro do nosso coração? E qual é esse espaço? Nós muitas vezes estamos buscando o Senhor com qual intenção, afinal de contas? Nós precisamos deixar o Senhor nos guiar, nos direcionar. Precisamos confessar aquilo que nós não temos controle, nós não conseguimos por nós mesmos. Temos que ter humildade para realmente nos submeter ao senhorio de Deus. Que eu e você possamos amadurecer espiritualmente. Sermos pessoas que se rendem ao chamado, ao estilo de vida de Jesus. Tiago nos propõe viver de forma humana
E isso é por meio da fé. Uma fé que nós não vemos, mas nós cremos que é possível. Porque se nós formos olhar para dentro de nós, só existe sentimentos, reações, intenções que muitas vezes geram conflitos. Mas ainda assim, existe algo de Deus em nós que Ele deseja constantemente que nós possamos replicar para outras pessoas. Essa essência que vem dele, de dentro para fora, primeiro em nós, depois através de nós que a transformação acontece. Aproxime-se de Deus, entenda quem o Senhor é na sua vida. Quanto mais cheio nós estamos de nós mesmos, menos relacionamento com o Senhor nós estamos tendo. Se eu estou irada, ansiosa, inquieta, se eu for avaliar, eu não estou tendo um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Que eu e você possamos, de fato, compreender esses ensinamentos. Que essa palavra não seja apenas uma palavra motivacional, que não seja uma palavra que nós paramos para ouvir, mas que não provoque efeito em nossas vidas. Quem encontra Jesus nunca mais é a mesma pessoa. Ela pode ter dificuldades, mas uma vez que uma pessoa encontra Jesus, ela é transformada para o resto da sua vida. E todas as pessoas ao seu redor irão reconhecer essa transformação gradativamente. Volta para casa. Volta para casa. Esse é o meu desafio para você. O que é voltar para casa? É você realmente compreender que olhar para dentro de você é o início de uma grande jornada que você pode ter em Cristo Jesus, segundo Ele estabeleceu no reino, antes mesmo de você surgir no ventre da sua mãe. Que você possa entender quem você é no Senhor Jesus. Que você possa entender as diretrizes do chamado dele para a sua vida. Que eu e você possamos entender com humildade, não por nós mesmos, porque a nossa mente é limitada, mas por meio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos convença, que o Espírito Santo nos console, que o Espírito Santo nos constranja, que o Espírito Santo nos inspire, que o Espírito Santo nos guie e nos ensine, em nome de Jesus. Amém? Te encontro na próxima leitura.